Boa noite. Estamos hoje reunidos para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Vamos fechar nossos olhos, acalmar os nossos corações e buscar a figura de Jesus, sintonizando-nos com o plano maior. Pedimos, Senhor Jesus, a tua inspiração na leitura evangélica de hoje e a sustentação durante toda a reunião, através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Dando continuidade ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, na questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inumeráveis. Limitamo-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar essa questão nesse momento. É-nos suficiente os termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional? Não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos, dados como artigos de fé? Quando a evidência se patenteou, a Igreja se colocou ao seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis e certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa dessa doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Todos os seus discípulos o interrogaram então, dizendo: Por que sois? Dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus capítulo 17. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. E continuando temos: qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário.
O ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, abstração feita de todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e a teríamos adotado da mesma forma, e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora vindo dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é ser lógico, mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, na presença daqueles que não permitem mais a dúvida, quando esses fatos se popularizem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto. Sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Desse trecho, deste capítulo, concluímos que dentro dos ensinamentos dos Espíritos, da misericórdia divina, não escapamos da lei da reencarnação. Acreditando ou não na sua existência, estamos fadados a passar por ela. Só que com a compreensão, com o entendimento, tudo isso fica facilitado. Então, busquemos o teor dos ensinamentos espíritas para que possamos melhor compreender todo o conteúdo da mensagem dos Espíritos, que com certeza, além do consolo, além da facilidade do entendimento das nossas provas, ainda nos trará mensagens de incentivo para nos reformarmos e termos um progresso cada dia maior. Que assim seja. Mestre Jesus, abençoe nossa família, que tenhamos paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um local de refazimento físico e espiritual. Jesus amado, companheiro e amigo do plano maior, agradecemos toda a energia e luz
que nos foi dada durante esse Evangelho. Que o ensinamento de hoje consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. E pedimos que possamos estar novamente juntos na próxima semana. Que assim seja.